Isso, está aumentando a temperatura, né? E deve subir mais ainda ao longo do dia. Previsão de temperatura máxima aí chegando aos 23 graus, alguns pontos da cidade 24. Então, sobe aí, deve subir em torno de uns 10 graus a mais ainda em relação ao que está. Então, um dia de tempo firme, bastante sol, um pouco ventoso aí, principalmente para tarde, nas áreas mais em direção às praias, né? Um pouco afastada aí da cidade, indo em direção à parte do litoral mesmo, deve ter bem mais vento, né? A condição é de tempo firme ainda para amanhã, deve ter mudanças aí de terça, final da tarde, chegando à noite, se estendendo até a madrugada de quarta, alguma chuva passando aí pelo sul do estado. Nada de grandes proporções, né? Uma frente fria muito rápida deve causar chuva também muito rápida, né? E não há previsão de chuvas fortes. Muito bem. Para o final de semana, o que a meteorologia está nos dizendo neste momento aí para a última semana, praticamente do mês de julho? Então, após a metade da semana tem bastante variação nas condições de tempo. A gente deve ter passagem de uma outra frente fria aí na sexta-feira, que deve se manter para o final de semana. Então, a princípio, o indicativo para o final de semana de tempo mais nublado, mais favorável à chuva e caindo um pouco a temperatura no domingo. Perfeito. Essa queda na temperatura pode ser de fraca, média ou grande intensidade? Digamos que seja de fraca a média. É uma massa de ar que chega com bastante força no Rio Grande do Sul e no Uruguai, mas não deve exercer grande influência em Santa Catarina. Então, a tendência esfria um pouco, naturalmente, no domingo, né? Mas não deve ser de grande intensidade. Muito bem. Para a primeira semana de agosto, neste momento, o que a meteorologia já está nos dizendo, Calhada? Olha, deve iniciar a segunda-feira aí da próxima semana com tempo nublado, instável, mas tem algum indicativo de tempo um pouco mais seco aí, a partir de terça ou quarta-feira para frente. Então a expectativa é que a temperatura inicie um padrão um pouco mais baixo aí na primeira semana de agosto e ainda com tempo um pouco instável na segunda-feira. Perfeito. De acordo com a reunião que vocês realizaram aí, pode ainda acontecer um frio mais intenso? Deve ainda ter entrada de massas de ar frio. Agosto ainda é um mês que ocorre essa condição. Também é um mês que pode ter aquelas veranicos, né? Isso aí às vezes ocorre muito em agosto e até em anos normais isso aí ocorre bastante, né? Como estamos agora, saindo do Laninha para uma neutralidade em termos de clima, né? Sim. Mas agosto deve ser um mês aí com o frio não deve ser persistente, esse é um detalhe bastante importante, não deve haver períodos muito prolongados de frio, as massas de ar vão ser mais curtas, aí 2, no máximo 3 dias de frio seguido, né? Aí depois intercala com um período de temperatura um pouquinho mais alta. O final do setembro deve ser assim, ainda pode entrar algumas massas de ar frio em setembro, até o final do inverno, né? E a expectativa é o índice de chuva dentro da normalidade. Não tem nenhum indicativo que possa mostrar chuvas acima ou abaixo da média, né? Deve ser um comportamento dentro do normal. Perfeito.